Olá, graça e paz, bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade às aulas do estudo bíblico, que falam sobre Elias, Eliseu, homens de ação. E Deus preparou algumas situações e nós vamos falar sobre isso. Essa segunda aula do segundo semestre, Elias e o seu preparo. Como Deus preparou Elias para viver o propósito e a sua vontade de acordo com aquilo que era o envio e o desejo de Deus para que ele vivesse e trouxesse uma paz sobre Israel e denunciasse todas aquelas situações de malignidades, mas ele viveu e experimentou de Deus algo precioso. Nós vamos falar sobre isso. O texto base que nós vamos usar é 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Esse é o texto, 1 Reis 17, 1. É curtinho, a parte B, que diz assim: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Amém? Esse é o texto. Nós vamos dar continuidade. Nós vimos na aula passada aquilo que foi o chamado, e agora nós vemos aqui Elias confrontando, Acabe, a Jezabel, por toda aquela malignidade, aquele desvio de conduta. E aqui a gente vê Elias sendo preparado por Deus para aquilo que viria posteriormente, Coisas maiores viriam. Então Elias ele precisava ser preparado para viver o novo de Deus. E assim é nas nossas vidas, no dia a dia. Às vezes nós não entendemos as coisas, às vezes nós temos que recuar, se esconder, fugir de algumas situações para ser aperfeiçoado por Deus em todo o seu propósito, em todo o seu envio, Porque Deus tinha para Elias um envio abençoado. Então nós vemos aqui, nós vamos falar sobre isso, quando Deus chama Elias, Elias profetiza que não choveria sobre a terra, Ele dá ordem segundo a sua palavra. Tamanho era o entendimento e a comunhão com Deus, e ali ele experimenta dessa provisão e dessa proteção, dessa presença de Deus, Então aqui nós temos os 3 P's: a presença, a proteção e a provisão de Deus. Você pode ter certeza que isso não vai faltar nas nossas vidas, assim como não faltou na vida de Elias e de tantos outros homens de Deus. Presença poderosa de Deus que nos envia, nos acompanha, a provisão de Deus e a proteção de Deus. Amém? 3 P's aí para você guardar no seu espírito para viver o excelente de Deus. Aqui nós vemos que Elias ele recebe uma ordem para ir para Querite, para um ribeiro, um riacho, E esse riacho ele era no meio do deserto. Aparentemente era um deserto desconhecido. Acabe nunca o procuraria ali por ser um deserto. Então ali era um riacho cujas águas da chuva se acumulavam nos montes e depois desciam, assim como é o Jordão, O Jordão propriamente ele o gelo se acumula ali no topo dos montes ali, e depois ele vai, quando vai degelando ali, descongelando, aquele gelo vai se cedendo, ele vai fazendo um curso e esse curso vira um rio. E assim é nas nossas vidas, Tudo começa pequenininho na fonte, na essência ali, e quando nós estamos na fonte, na essência de Deus, nós temos a provisão e nós temos um rio de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aqui nós vemos essa proteção de Deus, Deus dando o envio, mandando ele para que ele vá para uma torrente de águas. Ele é suprido ali com toda sorte de provisão. Então ele tinha água do ribeiro, e Deus fez algo que é sensacional. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e aqui Deus usa animais para suprir um homem de Deus. Usa um corvo para isso, trazer carne e pão todos os dias, suprimento para que Elias pudesse se manter ali naquele tempo de reclusão, naquele tempo no qual ele estava escondido, como hoje nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, mas não faltou a provisão e o sustento de Deus. E assim nas nossas vidas, não vai faltar a provisão e não vai faltar o sustento de Deus nas nossas vidas. E aqui a gente vê o corvo, ele não é uma ave considerada limpa,
Pelo contrário, ele é considerado pela lei de Levítico, pela lei de Deus, como uma ave de rapina, uma ave imunda, né? Uma ave que se alimenta de cadáveres, se alimenta daquilo que está em decomposição. E a gente vê algo aqui incrível, porque essa ave que se alimentava de cadáveres, de carnes putrificadas, trazia todos os dias o pão e trazia para Elias todos os dias a carne. E por que ela não se alimentava daquela carne? Porque, primeiro, aquela carne era uma carne boa, uma carne excelente. Até então, como eu já disse, as aves de rapina elas só se alimentam daquilo que é podre, daquilo que está estragado. E o diabo ele tem essa característica de se alimentar de situações das nossas vidas que tem contaminação, que nós praticamos algum tipo de erro, de inconstância, que nós por algum motivo desviamos, e o diabo potencializa isso e se alimenta disso. Amém? Mas nós vemos aqui o cuidado de Deus contrariando todas as expectativas. Aquele animal, aquele corvo, aquela ave de rapina trazia o pão todos os dias e trazia também a carne, né, intacta. Isso é incrível, intacta. Nós vemos isso em Noé, né? Aqui dá um exemplo, o escritor fala do exemplo de Noé. Quando Noé envia, né, as terras do dilúvio vão se abaixando, ele envia as aves, né, o navio atraca no monte, e aí ele envia as aves, e a primeira ave que ele envia é um corvo, e esse corvo ele não volta para a arca. E Noé entende que ele precisava enviar um animal limpo, e aí ele envia uma pomba. E a pomba, nós sabemos na Bíblia que ela tipifica a presença do Espírito Santo. Foi uma pomba que desceu sobre Jesus ali no batismo, né? Na forma de uma pomba, representando a presença do Espírito Santo. E nós vemos que a pomba, ela volta até Noé e traz no seu bico um ramo de oliveira, ao contrário do corvo que não volta, até porque existiu ali um dilúvio, todos da terra foram mortos, né, destruídos pelas águas, consumidos pelas águas, então estavam todos mortos. E o que a ave de rapina se alimenta? Carne podre, de carne já fazia 1 ano e tantos dias, né, que eles estavam à deriva, então aquelas carnes estavam podres. Então era um banquete para aquela ave e ela não voltou. Por quê? Porque ela se alimenta daquilo que está contaminado, daquilo que já está apodrecido, e ela não volta. Ao contrário da pomba que volta. Amém? E assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? É só um exemplo para você ficar a par. Elias, ele vai para aquela torrente, ali ele é suprido, ele cumpre o seu propósito, né? Deus ensina a ele sobre todas as coisas, sobre como ele se portar, e ali ele é suprido naquele tempo que ele fica ali. Mas de repente nas nossas vidas nós nos encontramos como Elias, nos acomodamos com um lugar, com uma zona de conforto mesmo, e não cumprimos aquilo que seria o verdadeiro envio e o propósito de Deus. Mas Deus ele queria que Elias saísse daquele tempo, que aquele tempo já tinha cessado, e eu quero profetizar na sua vida um tempo de provisão de Deus, mas o cuidado de Deus que Deus tem pela tua vida, que ele cesse nesse tempo para que Deus acrescente o novo. E para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Essa é a vontade de Deus. E nós vemos aqui que Elias ele teve que enfrentar as pessoas, ele teve que ter um relacionamento interpessoal, ele tinha que viver a provisão de Deus de uma forma excelente. E aí aquelas torrentes elas secam, né? E Elias ele tem que tomar um novo rumo. Mas ali também Elias ele aprendeu no deserto, naquela privação, naquele tempo de falta, de escassez que estava sobre toda a terra, ele viu o cuidado de Deus. E nós temos visto o cuidado de Deus nas nossas vidas nesse tempo. Nós vemos aqui também que Elias ele se tornou sensível à voz de Deus em todos os aspectos. Ele começou a ser sensível àquilo que vinha do alto. Amém? E nós precisamos entender que o deserto, que a escassez é uma fonte de provisão para as nossas vidas. Amém? Então nós vemos aqui Elias sendo trabalhado para ser mais sensível à voz de Deus, porque Deus tinha planos muito maiores e superiores, e assim nas nossas vidas.
aquilo que os seus olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Amém? E assim, Deus ele ensina a Elias a como ser suprido pelo próprio Deus. Ele cria um tempo de intimidade ali, de proximidade. Ele é enviado para uma viúva ali na cidade de Sarepta, uma região marítima ali perto de Tiro e de Sidom. Provavelmente Elias não conhecia aquela cidade, mas ele vai debaixo da orientação de Deus, e Deus dá ordem: você vai encontrar com uma viúva, ela vai te suprir, ela vai te abençoar. O que Elias deve ter pensado? Ela é uma viúva rica, uma viúva que tem condições, e ela vai me suprir. Mas ao contrário da expectativa, ele chegou lá, aquela mulher ela estava à beira da morte, ela tinha só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Ela mesma disse que faria um bolo pequeno, comeria ela e o filho, e elas morreriam. E Elias ali, ele reconhece a soberania de Deus. E ele faz algo inusitado, um pedido aparentemente absurdo, ousado, aparentemente egoísta. Ele pede primeiro para ele pede água, ela traz água no tempo de escassez. E depois ele pede aquele bolo, um pedaço de bolo pequeno primeiro para ele. Aparentemente parecia algo absurdo, mas ela entende, até porque aquela mulher já tinha sido preparada por Deus para aquele tempo, para suprir aquele homem. E ela obedece, porque Deus já tinha trabalhado no coração dela. Ela abençoa a Elias, ela faz segundo a ordem de Elias, a palavra liberada sobre Elias, e ela entrega. E vem a provisão, a farinha não se acabou, o azeite da botija se multiplicou extraordinariamente, né, debaixo daquilo que foi o envio de Elias, selado pela palavra de Deus. Aqui nós vemos que ele entendeu aquilo que era o propósito, porque aparentemente seria algo absurdo, mas ele entendeu. E ela é mencionada, essa mulher, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 25, quando Jesus ele dá o exemplo de duas pessoas que ofertaram. Ele dá o exemplo de uma pessoa pobre, no Antigo Testamento, que é essa viúva de Sarepta, e ele fala de um homem rico, que é Naamã. Então ele fala de uma pessoa pobre e de uma pessoa rica, que ofertaram e que tiveram a sua sorte mudada. Então essa mulher ela teve o seu nome marcado. Depois de um tempo o seu filho morre, o homem de Deus tinha um quarto ali para ele, ele coloca o menino sobre a cama, ora sobre ele traz vida sobre aquele menino, Deus ressuscita aquele menino e ele vive aquele milagre da ressurreição. E essa ressurreição está sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar áreas mortas, áreas que por alguma situação sucumbiu diante dessa pandemia, diante desse tempo no qual nós ficamos em reclusão e situações acabaram morrendo, até os sonhos. Eu quero profetizar a ressurreição, assim como Elias teve aquela atitude profética de se colocar o menino sobre a sua cama, descansar, né, no Senhor, se colocar sobre o menino por 3 vezes ali, tendo uma atitude profética, clamando ao Senhor, e Deus o respondeu e trouxe vida e ressurreição. Amém? E aqui a gente vê 2 lições, que Deus prepara pessoas para ajudar no meio da caminhada. Já percebeu que sempre Deus levanta alguém para nos suprir, nos abençoar? Assim foi no caso de Elias, e assim vai ser na tua vida, sobre a tua casa e sobre a sua família. Ela já estava preparada, e Deus já preparou todas as coisas para as nossas vidas. Amém? Ele entendeu que Deus tinha propósito. Ele entendeu que Deus te levou ele para um lugar de escassez, para um lugar de seco, árido, que era o deserto. E quando nós falamos do deserto na Bíblia, nós falamos sobre provação. Jesus foi para o deserto, levado pelo próprio Espírito Santo depois do batismo. Nós vemos Moisés no deserto, nós vemos homens que passaram pelo deserto, Josué. Todos eles foram provados e aprovados no deserto. O deserto é um tempo no qual nos faz crescer, e muitas vezes nós não queremos ir para o deserto, contrariando aquilo que é a vontade de Deus. Mas Elias ele sabia que ele tinha muita coisa para realizar. Deus se revela a ele de uma maneira
como é que eu posso dizer? De uma maneira sobrenatural, cuidando em todos os detalhes, e assim vai ser nas nossas vidas. Assim como Elias, você vai profetizar, você vai declarar a bênção do Senhor, e diante da afronta, diante da perseguição, diante da luta, você não vai sucumbir, pelo contrário, você vai se colocar debaixo daquilo que é o propósito e o envio de Deus, e vai viver a provisão, a proteção, e vai ser marcado pelo poder e autoridade de Deus em nome de Jesus. Amém? Esse é o resuminho da aula. Nós vamos colocar lá no YouTube. Eu gostaria de agradecer a editora Evangélica Cristã por proporcionar nós disponibilizarmos essas aulas online, né, na internet. Muito obrigado. Obrigado a você e até a próxima em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau.